Olá, estamos aqui com a nossa roda de conversa sobre trajetória profissional de sucesso, que faz parte do nosso programa Jornada Profissional. Estamos com a Aida, que é uma fisioterapeuta há 18 anos, pós-graduada em Reeducação Postural Global, pós-graduada em Acupuntura, com curso teórico-prático em Fisioterapia de Câncer de Mama e atualmente atende em consultório na Tijuca, do Rio de Janeiro. Ida, muito obrigada por estar aqui na nossa roda de conversa, tá? Agradecemos eu, a Anne, a Vanessa e o Leonardo. É uma honra estar com você aqui. Obrigada pelo teu tempo. Eu agradeço o convite, é um prazer e poder estar falando um pouquinho, né, sobre a carreira, os desafios. É muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom, obrigada. Nós que agradecemos. Então, Ida, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, que é da área de saúde e nós vemos, né, que eles são os heróis da saúde, né? Com essa pandemia que todo mundo está vivenciando, a pessoa da saúde que escolheu essa carreira, que escolhe realmente além da profissão até, né? Tem que ter uma paixão por vidas, por salvar mesmo, para poder estar ali junto com aquelas pessoas, né? Cuidando das pessoas. E são profissões muito importantes, né? Para a nossa vida. Todas essas da área da saúde. E você escolheu a fisioterapia, e aí a gente vai pedir para você dizer o que te levou a escolher essa profissão? Então, a escolha foi bem no iniciozinho, né? Eu sou do Espírito Santo, né? Na época que eu decidi, eu comecei a ler sobre fisioterapia. No Espírito Santo não tinha faculdade de fisioterapia, então eu falei assim, eu quero isso para minha vida, eu quero fisioterapia. E falava, né, onde que eu lia as reportagens, eu sempre via que era a questão de reabilitar o paciente, cuidar do paciente. Eu falei assim, eu preciso sair do Espírito Santo, né, para fazer esse curso, eu quero fazer esse curso. Cheguei a passar para direito no Espírito Santo, mas eu falei assim, não quero isso para a minha vida, eu quero fisioterapia. Então eu tive que vir para o Rio para fazer o curso. Então você veio do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, né? Foi. Então conta mais sobre essa sua trajetória profissional. Como foi, né, vir para o Rio de Janeiro? Como foi enfrentar novas culturas? Exato. Como foi essa trajetória? Então, no início, né, como eu disse, não tinha lá, então eu tive que vir para cá, né? O curso eu tinha passado primeiro para Gama Filho, mas depois fiz a transferência para Estácio de Sá. E foi assim, no início era tudo novo, era tudo muito bom. E sempre foi considerado, né, a profissão do futuro, a profissão do futuro. E só que a gente, quando eu fui para o mercado de trabalho, terminei a faculdade, fui para o mercado de trabalho, tipo assim, eu vi que a realidade não era tão futura assim. Tinha muitas coisas a serem enfrentadas, né? Assim, a questão do reconhecimento mesmo do profissional, nos hospitais, nas clínicas, nas UPAs, né? Então, tipo assim, a gente, depois que eu percebi que não havia tantos concursos para fisioterapia, né? E aí eu falei assim, bom, eu terminei o curso, eu preciso fazer alguma coisa. Fui trabalhar em empresas grandes, tudo, mas paralelamente eu montei meu consultório. Então, eu tive que partir para essa área de ser autônomo, né, de ter o meu próprio consultório para poder realizar um bom trabalho. Então, eu tive que, mesmo trabalhando em grandes clínicas, eu tive que montar o meu consultório, porque não tinha tanta abertura assim, né, como eu disse, através de concurso, através de contratos, né, do Estado, federal, era um número muito reduzido, muito reduzido. Então, tive que partir para outros caminhos. Então, foram desafios que você teve que enfrentar, né? Conta aí mais um pouco dos seus desafios. Sim.
Então, que desafios você enfrentou nessa profissão, além de não ter, você perceber que não tinha muito concurso? Então, pensando na questão assim, né? Aí como eu tive que trabalhar outro desafio, outra dificuldade, né? Assim, eu fui trabalhar em essas grandes clínicas e aí eu percebi que o trabalho que era feito dentro de um padrão. Você tinha que tratar o paciente muito rápido, em pouquíssimo tempo, e porque tinha que atender um número grande através, né, de planos de saúde. Então, assim, a clínica atendia 300 pacientes por dia, então a qualidade caía, com certeza caía. Então, a gente via, ao decorrer do tempo, né, no período muito grande, assim, o paciente tendo recidiva, voltando com o mesmo problema. Fazia um tratamento, mais ou menos, e tendo que depois voltar. Ele não saía tratado 100%. Então, isso me incomodava. Eu falei assim, eu não nasci para isso. Eu não nasci para fazer um tratamento pela metade. Então, isso também foi uma experiência, né? Eu via como são, né, os padrões de atendimento em grandes clínicas, e eu falei assim, realmente, eu acho que eu tenho que ficar trabalhando da minha forma para ver o paciente 100% tratado, curado, né? E assim, eu ter aquela felicidade de sucesso, né? Saber que realmente o paciente saiu dali bem, né? Então, eu comecei a me desvincular desse tipo de tratamento que é proposto aí por essas grandes clínicas e comecei a ficar 100% no meu consultório ou particular em domicílio, né? Para poder realizar um tratamento de excelência no meu paciente. Porque, assim, é um ser humano. Eu gostaria de ser atendido assim. Eu gostaria de ser olhada por completo. Porque, normalmente, quando você vai para um tratamento, você tem uma tendinite do punho, né? Você só é olhada ali, mas o que gera tudo aquilo? Você tem uma cervicalgia, mas o que gera tudo aquilo? Então, às vezes, são outros problemas que está gerando o seu probleminha ali na cervical e que você não é olhada globalmente. Então, eu procurei, na minha profissão, para eu ter essa minha satisfação, olhar o paciente globalmente, né? Atendê-lo de forma global. Atender de forma que o paciente saia dali com uma satisfação também. E com resultado, claro. Então, muito bom. Foi essa busca por atender globalmente o seu paciente. Muito bom mesmo. Muito bom, Ida. Então, diz pra gente que pontos fortes te propiciaram a chegar nesse lugar e né, nesse lugar que você tem chegado de ter o seu consultório particular, enfim. Que pontos fortes você acha que você tem? Olha, eu creio que o estudo, né, as pós-graduações, ela vai norteando a pessoa. E eu acho que isso, eu defini dentro de mim o que realmente eu gostaria de fazer. Porque a minha área, especificamente, é a área da reeducação postural global, da acupuntura, da traumaortopedia, né? Então, eu vou até esclarecer, eu não sou da área da respiratória, né? Então, mas eu faço um breve atendimento ambulatorial em pacientes com problemas respiratórios, mas não de ponta, como são os intensivistas, né? E assim, eu identifiquei isso em mim, qual era a minha área, o que realmente eu gostava de fazer, o que eu queria continuar estudando, né? Porque o estudo, para mim, não é um fim, é um meio, eu tenho que continuar estudando para sempre, né? Eu não estudo para saber fazer e pronto, não, eu estudo para continuar sabendo fazer. Então, eu percebi que eu precisava continuar estudando,
fazendo as pós, fazendo as especializações, né? Indo para os congressos. Então, assim, para poder para realmente estar capacitada para aquilo, né? E outro ponto forte é fazer com excelência o trabalho que você se propôs a fazer, que eu me propus a fazer. Eu me propus a fazer um tratamento de excelência no paciente. Então, eu creio que foram essas duas coisas que estão me orientando, né? Nessa jornada aí também. Essa paixão transborda quando você fala. É gostoso de ouvir. Você tem que lutar contra os desafios que o sistema te impôs, né? Eu acho que você se aperfeiçoou dentro da dificuldade. Sim, sim. Bacana. Porque é um funil, né? Para você estar na ponta, muita gente se perderam. Eu tenho amigas que partiram para outras áreas. Metade da minha turma da faculdade partiram para outras áreas de atuação, direito, enfim. A metade, a gente mantém algum contato, todas elas já, na metade do curso, quer dizer, na metade do curso, outros já estavam se programando em fazer outros cursos. Então, eu acho que tem que ter muito foco e determinação mesmo, assim. Para criar um bom planejamento e conseguir alcançar o que você buscou, a excelência, né? Verdade. Sim. Vanessa, você pode continuar aí na questão das perguntas? Eu acho que tem uma questão de que no início você não sabe muito bem o que está fazendo, né? Você tem uma vaga ideia, mas você vai indo no caminho. E como alguns amigos até no meio do caminho já descobriram que não era aquilo ali. O que te incentivou a continuar? Porque você nem tinha muita ideia dos desafios que ia encontrar, né? Você teve algum planejamento dentro da sua carreira? Pois é, assim, eu não montei um esquema, né? Eu via a demanda e ia atrás dessa demanda, né? Eu ia dentro daquilo que eu tinha me proposto a fazer, que era o RPG, que era a acupuntura, né? Que eu fiz após a acupuntura um tempo depois, eu percebi assim que eu precisava continuar atendendo porque a gente não consegue atender né, todo mundo, mas dentro do que eu tinha me proposto a fazer, eu falei, eu vou fazer muito bem. Então, o feeling, né, o feedback era o próprio paciente. Interessante. Ele se tratava, por exemplo, um entorse de tornozelo, e depois ele falava, Ida, eu também tenho um probleminha no meu joelho. Dá uma olhada no meu joelho. Então, ali tudo bem, lógico, vamos ver. E a gente ia olhando tudo. Então, de um tornozelo, acompanhava e até para a cervical. Então, assim, e chegou um momento, agora, né, posso dizer, tem paciente que está comigo há 10 anos. Não porque não ficou bom, mas porque sentiu que o problema que ele traz, ele resolve. Assim, lógico, tem casos que quando eu não consigo resolver, eu sou muito sincera com você, olha, isso aí não é da minha competência, tem profissionais que trabalham junto comigo, que pode sim, né, dar uma assistência melhor para você. Atualmente, por exemplo, eu faço parceria com 5 fisioterapeutas, quer dizer, eu 5, né, mais 4 fisioterapeutas, e todo mundo de uma especialidade. Quando eu não consigo, você olha, isso aqui não está muito dentro da minha gerência. Aí eu chamo um fisioterapeuta, a gente faz uma nova reavaliação. Assim, realmente, esse é um caso mais, por exemplo, da estética, né? Ou então mais realmente da parte da osteopatia, que não é a minha especialidade. Então eu reencaminho esse paciente para poder, né, fazer um tratamento. E é interessante que esse paciente se trata e depois volta. Então, o feedback do paciente é muito interessante, porque ele tem uma referência em mim, assim, isso que me dá segurança no trabalho, né? Mesmo trabalhando autônomo. Ele tem referência que se ele tiver um problema um dia, ele vai me ligar.
ele vai me ligar, ele vai me procurar para uma informação, para um esclarecimento, para um tratamento. Então, por exemplo, ontem, sexta-feira mesmo, eu tive uma ligação de uma paciente que eu atendi há 7 anos atrás. Eu falei, gente, ela, Ida, estou em casa precisando de fisioterapia. E a gente desenvolveu a conversa. Então, assim, eu fiquei pensando, olha, essas pessoas guardam realmente meu telefone, né? E atualmente as que continuam comigo, né? 10 anos, uma paciente, eu olho e falo assim, nossa, aí eu brinco, né? Eu estou fazendo um trabalho muito mal feito, ou então, ou muito bem feito, tem que ser os extremos, o mediano ali, não, né? A pessoa dispensa, né? Ou muito mal feito para continuar, ou muito bem feito para continuar. Então, aí realmente o feedback do paciente é que, né, a confiança, né, depois tem a questão de entrar na casa também do paciente, né? Nessa pandemia, né, falando atualmente agora, um paciente de 93 anos, eu tenho uma paciente de 93 anos, ela olhar e falar, Ida, você é essencial para mim, eu quero que você venha na minha casa. Então, é o grupo de risco que, tipo assim, ninguém quer contato, né? Ninguém, não é nem querer, né? Ninguém pode ter contato. E ela falou, não, você é essencial para mim. A outra de 86 anos, a outra de 84 anos, falou assim, eu não recebo ninguém, nem minha filha, mas você, eu preciso que você venha. Então, isso, tipo, é uma preciosidade, sabe? Nesse momento, que eu falo assim, foi desenvolvido, né? Foi, enfim, foi cultivado e foi mostrar o resultado. Eu acho, tipo assim, eu creio também que a gente não precisa fazer muita, assim, ter muitas especialidades. Você precisa ser bom naquilo que faz. Uma coisa. É verdade. Né? Porque aí a pessoa vai te procurar especificamente para aquilo. Você falou várias coisas muito interessantes agora, porque você, trabalhando em parceria, você consegue manter aquele seu ideal lá do início de atender o paciente de uma forma global, né? Porque Sim. onde falta, você encontra alguém para encaixar, e o importante é sair com um atendimento integral, né? Isso é muito integral. bacana. E eu sempre procuro dizer para o paciente, olha, você vai ficar 1 hora comigo. Então, 1 hora dá para o paciente até lembrar de coisas que ele provavelmente esqueceria numa consulta rápida, né? De falar, né? Isso toda semana, 1 hora com ele vai descobrindo, falando e ensinando o paciente também, uma coisa que eu gosto muito de fazer, o paciente perceber o próprio corpo, né? Na área da fisioterapia. Ele vai percebendo que aí ele vai autoavaliar. Olha, meu problema não era bem ali, é mais em cima, é mais embaixo. E aí ele vai também ser um avaliador do próprio problema, né? Isso ajuda demais. É um processo, né, Ida? É um trabalho em conjunto, é um serviço, né? Serviço geralmente é intangível, não dá para tangibilizar ali igual um produto, né? Igual uma garrafa que a gente vê. Porém, sendo intangível, o que a gente tem de retorno é realmente o que o cliente passa, né? No seu caso, Sim. o paciente passa. E é uma construção em conjunto, né? E muito interessante essas coisas que você disse, essa questão de buscar excelência constante, né? A questão de ter uma excelência no atendimento ao cliente, ali ao seu paciente, do foco. Você ter um foco direcionado, você falar, eu quero isso, e focar naquilo, isso faz diferença, né, Ida? A determinação também, que você disse, isso fez diferença na sua trajetória, né? Agora, então, essas habilidades, porque você tem muitas habilidades além do técnico, né? Além da questão técnica, você tem uma habilidade interpessoal, habilidade de realmente ter foco no seu cliente, em trazer a solução para o seu cliente, para o seu paciente. Como é que você desenvolve essas habilidades? Eu acho que com ética, com muita ética, com muita sinceridade com o paciente ali, né? E assim, eu acho que quando a gente trabalha com
com esses dois pilares, com muita ética e com muita sinceridade, o paciente não tem a verdade, né? Sempre aparece, não tentando esconder, não tentando minimizar o problema do paciente e valorizando cada coisa que ele diz e reforçando. Eu costumo dizer que dentro da fisioterapia eu deveria ter feito também psicologia. Né? Porque às vezes tem paciente que chega ali e fala assim, hoje eu não quero tratamento, hoje eu quero conversar. Então, tipo assim, eu não estou preparada, né, para resolver questões emocionais, né, do psicológico, né? Então, nessa hora, eu meio que dou um ouvido amigo. Eu percebo que às vezes a pessoa está com tanto problema que às vezes o corpo está falando através das inflamações, das articulações, mas na realidade é uma questão mais emocional. Então, eu falo, bom, ela precisa falar. Eu não dou a minha opinião, se ela pedir, eu dou a opinião de amiga, né, ali, mas não de profissional, porque eu não tenho essa formação. Então, como se estivesse sentando para tomar um café. Então, aí eu meio que respiro, não, é uma área que eu não domino, mas eu sou amiga dela. Eu penso assim, eu posso ajudar ouvindo o meu paciente. Então, são coisas que a gente vai sentindo ao longo do tempo, né? Não tem uma fórmula, assim. A questão da experiência mesmo, então, né, Ida? E uma outra coisa que é muito interessante, tem paciente que às vezes chega, é um livro aberto, pá, fala tudo. Outros estão ali, fica com aquela vontade de falar, mas não falam. Então, a gente também respeita. Tudo bem, às vezes não quer nem falar muito, nem do próprio problema, né? Então, tudo bem, vamos tratar de forma do que está ali, do que veio solicitado pelo médico, sem nenhuma interferência, nenhuma conversa muito pessoal. Eu respeito muito isso, porque às vezes o paciente ele é fechado em si mesmo, né? Então, ou então a questão do idoso, né? Eu amo trabalhar com idoso, amo. Então, o idoso, ele tem a questão de não ser contrariado, né? De não ser desafiado, né? Porque quando você vai trabalhar com o jovem ama desafio, tá? O idoso não. Então, a gente tem que trabalhar a conquista do paciente. Então, o idoso, ele ensina muito essa questão da gente ser paciente também, a gente como profissional ser um paciente em relação ao tratamento dele, né? Para ter sucesso. Então, aí vai ter o feeling, né? O cuidado que eu tenho que ter na hora do abordar e o tratamento com cada paciente também, né? Que é diferente. Não sei se eu respondi muito bem. Não, maravilhoso. Respondeu sim. E essa é uma habilidade interpessoal mesmo, né? Da empatia. É você realmente ali se colocar no lugar do outro, né? Empatia é isso, né? Que a gente tem que ter nas nossas relações, na nossa vida, mas no nosso trabalho também, empatia com o paciente, com o cliente, com os pares, enfim, seja a profissão que a gente for construir, essa empatia é uma condição assim para ter um bom imprescindível, né? Imprescindível mesmo, é verdade. Vanessa, quer dar uma continuada aí nas nossas questões? Sim, na verdade, você já até adiantou uma pergunta que eu queria fazer sobre como que você está lidando com essa questão da pandemia, que todos os serviços estão se virtualizando, né, para tentar atender. E se você está conseguindo continuar atendendo pessoalmente, que tipo de adaptação você teve que fazer? Ok. O meu conselho, o Conselho de Fisioterapia, ele fez uma recomendação de não atender em consultório, né? Para evitar mesmo a contaminação, mesmo a gente atendendo por hora, né? Um paciente por hora. Aí a gente
pode fazer toda aquela desinfecção toda. Mas eles recomendaram não atender em consultório. Então, isso a gente não está fazendo, a gente não está atendendo em consultório. Mas eu tive que reduzir os meus pacientes, ver realmente quais foram, né, os pacientes de extrema necessidade, né, para continuar o tratamento, esses pacientes idosos que estão em casa. Aí eu precisei também me adaptar, né, porque aí eu falo assim, eu só posso atender 4 pacientes por dia, né? Então, porque eu uso um EPI para os EPIs para cada paciente, né? Eu tenho que usar um jaleco para cada paciente, uma máscara, um óculos para cada paciente, as luvas. Então, eu preciso ter um kit para cada paciente para eu poder atender domiciliarmente. Então, isso eu tive que me adaptar, né? Porque antes a gente podia usar um jaleco o dia inteiro, né? Uma máscara, né? Se fosse fazer algum atendimento ali mais próximo, o dia inteiro. E agora não. Então, essa questão também de estar com todo o equipamento, né, adequado para atender. E outra mudanças. Isso o meu conselho, eles orientaram assim, né, o conselho de fisioterapia, e realmente eles também orientaram a continuar, né, a atender domiciliarmente. Eles falaram, se precisa, porque tem pacientes que são idosos, eles não podem ficar muito tempo parados. Eles já ficam parados, né? Às vezes o único movimento que eles fazem é a cinesioterapia com o fisioterapeuta, né? Para não piorar os bloqueios articulares, né? Trabalhar a questão do fortalecimento, da tonicidade muscular e manter uma regularidade. Então, assim, eles orientaram, teve uma orientação para realmente o fisioterapeuta continuar fazendo com todo o cuidado. E uma questão nova para mim foi atender online, né? Que eu falei assim, bom, a gente pega o paciente, segura, toca, sente, né, vê ali a musculatura, vê postura. Tá. Como que eu vou fazer isso online? Né? Então, tive também que me adaptar, né, fazer uma coisa mais ou sentada ou deitada para o paciente poder enxergar a hora do movimento do vídeo, né? Estou fazendo um atendimento online de uma paciente grávida, né? Aí o marido dela, ele que é meu auxiliar, né? Ele que vai auxiliando, eu ensino o movimento e ele faz. Então, a gente teve que a gente vai se adaptando, tá conseguindo, tá, não tá. Então, a paciente na hora também vai falando se consegue, se não consegue. Na hora a gente muda um alongamento, uma isometria, né? A gente fez um atendimento também de uma paciente que acabou de fazer uma cirurgia no joelho. Então, nessa hora, a gente não tem como fazer a mobilização e nem o paciente, né? Mobilizar, mexer, tratar o joelho, mas a gente pode ensinar as coisas paliativas, né? Colocar um gelo, fazer a elevação, compressão e colocar o gelo para poder ajudar a desinchar, desinflamar. Então, algumas coisas a gente pode sim orientar, né? E passar alguns vídeos também orientando. Então, isso eu consegui fazer. Os pacientes no retorno tá me dizendo que tem dormido melhor, tá conseguindo ter uma mobilidade melhor. Então, ali, assim, aos poucos também a gente vê uma melhora e, como eu disse, o feedback deles, mesmo online, né, tá sendo muito bom, assim. Mas eu não tenho uma pretensão de fazer isso em grande escala, porque eu acho que teria que ter uma estrutura muito boa, né, assim, e enfim, eu acho também que o paciente em casa, às vezes está só o idoso, o marido e a mulher, às vezes o marido não consegue segurar uma câmera para poder ver, ou então ajudar um alongamento. Então, se formos para errar, vamos errar menos, né? Também, né? Então, é melhor fazer pouco e fazer certinho do que tentar fazer muita coisa e ali no caminho piorar o quadro. Então, eu prefiro fazer pouco, mas bem feito.
Eu queria falar duas coisas e depois, Vivi, você pode dar continuidade, tá bom? Primeiro, muito obrigada, porque as suas respostas estão sendo muito elucidativas. Eu não imaginava como que você estava fazendo isso, né? E saber que você consegue alcançar as pessoas online na fisioterapia, nossa, parabéns pelo seu trabalho, primeiramente. E não, é essencial a presença, né? A gente torce para que isso passe logo, para que você possa voltar a atender seus pacientes normalmente. E a segunda coisa é, enquanto você está falando, eu estou aqui me ajustando na cadeira e pensando, nossa, eu acho que eu preciso de um RPG. Porque já está doendo. E aí surgiu uma pergunta, porque, na verdade, duas, né? Uma é que o home office ele está obrigando a gente a ficar muito mais tempo sentado, muito mais tempo na frente do computador. Todo mundo está tendo que se adaptar a essa realidade. Então, provavelmente você vai ter muito cliente depois dessa temporada. Eu tô na fila. E aí, a pergunta, se você atende especialmente idosos ou se você atende o grande público também. Sim, atendo. O idoso foi porque ao longo da minha jornada, né, profissional, foi definindo mais esse grupo, né, de idosos. Mas no meu consultório, praticamente são todos mais jovens. Tem uma paciente que é atleta do Tijuca Tênis Clube, que ela é de nado sincronizado. Então, são duas, né? Então, são pacientes super jovens, assim, que a gente vai entendendo, porque o RPG é uma técnica que ele abrange todas as idades, não tem... E a acupuntura também, né? E as questões traumaortopédicas, né? Os jogadores de futebol, para quem luta, enfim, tem um público jovem também. E agora o público home office, logo Sim. em seguida. E só querendo dizer, porque depois dessa pandemia, né, já tem estudos dizendo que mesmo os pacientes que saíram lá né, do tratamento de CTI, né, usando o respirador, eles depois precisam, né, do tratamento ambulatorial respiratório. Então, aí entra esse grande número de fisioterapeutas que não são especialistas lá em CTI, mas que atendem, né, em ambulatório, em consultório, os pacientes para fazer um trabalho respiratório aí de fortalecimento da cadeia respiratória. Então, vai ter muito trabalho também ainda pela frente. E outra, né, já aproveitando esse espaço, o meu conselho, o nosso conselho de fisioterapia, ele tem dado cursos online, né, para os fisioterapeutas se aprofundar no conhecimento da área respiratória, né? Então, isso é muito bom, porque vai chegar até as nossas mãos. Apesar de eu não estar na linha de frente, esses pacientes, no segundo momento, eles vão chegar até as nossas mãos e a gente precisa estar preparado. Então, naquele momento, eles fizeram um cadastro, né, dos fisioterapeutas, e aí a gente tem essa liberdade para poder, se a gente tiver interesse, em fazer esse curso online que o Conselho disponibiliza. Isso é muito bom e eu vou fazer. Que bacana. É muito bom ouvir você falando isso, Ida, e você mostrando a sua paixão pela profissão. É inspirador, sabe? Que bom. A área de saúde realmente é essencial na vida de todo mundo, normalmente falando, e aí a gente realmente passando por esse momento que todo mundo tem que se ajudar, né? E ouvir você, porque a gente da Solvi RH, a gente está fazendo uma homenagem ao trabalho e ao trabalhador nesse mês de maio, porque dia 1º de maio foi o Dia do Trabalho, né? Dia do Trabalhador. E a gente está aí com uma homenagem, né? Porque realmente o que a gente escolhe como profissão faz parte de quem a gente é, né? Faz parte também da nossa identidade, na nossa vida, várias partes, e a parte profissional é uma parte muito importante, né? Na nossa vida.
E é muito bom ter você aqui como inspiração, uma pessoa apaixonada pelo que faz, que tem buscado estudo constante, tem buscado se desenvolver aí com questão do estudo, com a questão, até tem um atendimento online, online, você já está falando que vai fazer. É muito bom ver a flexibilidade, é outro ponto forte que eu percebi em você, né? Você comentou de determinação, comentou de foco, mas você também tem a flexibilidade e está mostrando aí agora atendendo também de forma online. Você até comentou que, de repente, vai ficar né, numa questão menor, mas vai que esse vídeo aqui te gera um monte de pacientes online. Né? Aí eu vou ter que montar uma clínica, um consultório aqui, né? No meu espaço. Um consultório home office, né? Um consultório. Home consult. Não sei, né? A gente pode te ajudar a desenvolver isso aí. Olha aí, ó, as parcerias. A gente pode. São automáticos, né? E em relação a isso, né, pegando o gancho aí da tua paixão pela profissão, dessa trajetória aí, profissional de sucesso, né? A gente percebe isso como um sucesso para você, assim, você vê como bem-sucedida, o que é sucesso para você? Repete de novo, porque falhou. Falhou. Essa questão de você mostrar uma paixão pela tua profissão, você correu atrás, você lá atrás viu uma possibilidade, falou, não, é isso que eu quero. E aí hoje você tem trilhado essa trajetória, e é uma trajetória que a gente percebe como uma trajetória profissional de sucesso. E aí eu queria saber se você enxerga assim também, se enxerga como bem-sucedida. E a outra pergunta, são duas, na verdade, o que é sucesso para você, né? Tá. A questão da trajetória, né? Eu me sinto realizada, mas vamos considerar assim, todas as vezes que eu tinha uma conquista, eu sempre tenho vontade de conquistar mais um pouquinho, para melhorar aquilo que eu já conquistei, né? Assim. Então, eu acho que todas as vezes que eu conquistava algo, né, na profissão, eu não é que sentia insatisfação, mas eu sentia assim, eu posso melhorar mais. Então, eu acho que o sucesso vem daí, quando a gente percebe que não é suficiente, né? Assim, tudo bem, estou fazendo um trabalho legal, mas não é suficiente. E uma questão nesse momento, pessoalmente, assim, lógico, tem uma urgência agora, voltando um pouquinho que eu falei antes, tem uma urgência em se aperfeiçoar na questão respiratória, mas o meu desejo, tipo assim, o meu próximo passo é a questão de fazer mesmo, por exemplo, um mestrado na área de gerontologia, né? Uma coisa mais específica, então uma especialização, uma pós, enfim, em gerontologia, me aperfeiçoar mais na questão do idoso, mesmo nas questões profundas do idoso, né? Porque esse grupo veio até mim, né? E com o que eu tenho hoje eu atendo, mas eu quero me especializar mais. Então, eu acho que o sucesso vem daí de você observar as necessidades na sua trajetória e você vai buscando se aperfeiçoar para aquilo, para essas necessidades. Tem gente que tem uma capacidade de, não sei, prever o futuro, de olhar lá na frente e falar, eu vou ter esse grupo de paciente, vai lá, se especializa naquilo. Eu não sou muito assim, não. O paciente chega até mim, eu vejo, não, então realmente é isso que eu gosto de fazer, eu vou buscar mais conhecimento para esse grupo, né? Então, eu vejo que a satisfação, o sucesso, no meu caso, vem assim, eu ver que eu estou fazendo uma coisa, estou feliz fazendo, então eu vou querer me aperfeiçoar melhor, me aperfeiçoar mais naquilo. E ser feliz, né? Ser feliz, eu acho que a cereja do bolo aí do sucesso. Você levanta todo dia e fala assim, eu quero fazer isso. Eu gosto de fazer isso, né? E não importa se é sábado à noite, se o paciente liga, se é domingo de tarde, não importa. Eu gosto.
Né? Então, eu acho que o sucesso é você ter satisfação naquilo que faz. Eu creio assim. Muito bom. Eu compartilho aí também dessa sua, né, do que você disse. Faz muito sentido para mim também. Muito. Ai, que bom. É inspirador. Você vai dizer alguma coisa, Vi? É inspirador mesmo, né? Essa questão da paixão. A paixão faz diferença na nossa vida profissional, né? Quando a gente coloca amor, na verdade, amor, a felicidade, né? Ali se coloca à disposição, faz diferença, né? O resultado vem. Vem. O resultado vem. Nesses 18 anos, né? De profissão. Muitas dificuldades, muitas lutas, né? Mas a gente também tem que ter fé, né, naquilo que faz, né? Eu creio muito em Deus também, orientando e me falando o que realmente eu preciso continuar fazendo, né? Então, foco, fé e determinação. Foco, fé e determinação foram essas três coisas? Teve mais? Isso, foco, fé e determinação. Ai, muito bom. Agora tudo de novo. Depois só reiniciando. Um ciclo. Então, pegando esse gancho, que conselho que vamos para o momento dicas de ouro, né? Que conselhos você pode dar para quem está iniciando nessa carreira? Então, a dica de ouro é o seguinte: quem quer ingressar nessa área, estude bem o campo que quer atuar, né? Tem muitas, né? Cardiologia, respiratória, a traumatologia, dermatologia, então muitas áreas, né, para se especializar. Então, assim, vê realmente o que quer fazer, vê lá no íntimo o que quer fazer, porque senão na metade da jornada vai parar, vai largar e não vai continuar. Porque a fisioterapia, infelizmente, é uma área que ela não tem, assim, um reconhecimento financeiro, né, vamos dizer, né? O nosso piso ainda é muito baixo em relação às outras áreas de saúde. Então, a pessoa ela precisa, lógico, ela vai encontrar o caminho dela, mas não focar muito na questão do financeiro, né? O sucesso vai vir, né, financeiramente, tudo, mas no início a pessoa tem que ter realmente ver o que ela gosta de fazer, se ela dá conta de fazer aquilo, né? Se ela quer se especializar naquilo, porque não é fácil. As pessoas meio que desistem na metade do caminho porque não é animador a questão, né, do nosso piso salarial. Nosso conselho tem brigado muito por isso. Ele tem valorizado, e vocês podem até perceber, já saiu nas mídias, nas grandes mídias, agora o nosso conselho falando, né, sobre a atuação do fisioterapeuta, reforçando essa nossa atuação. Mas, assim, até agora, né, a gente ainda não é muito valorizado. Quando só abrindo um parênteses aqui, quando se fala nessa pandemia, tantos médicos morreram, tantos enfermeiros morreram, ou então a equipe que está de frente, médico e enfermeiro. Fisioterapeuta, vocês escutam muito? Não escutam. Assim, pontualmente, num outro momento. E ele está ali na linha de frente. O nosso conselho diz, por exemplo, um respirador sem o fisioterapeuta é igual um carro sem um condutor. Então, precisa desse fisioterapeuta ali na ponta, né? E eu, assim, eu falo para as pessoas que querem se ingressar na fisioterapia, estude, assim, avalie antes, procura um
um gestor, procura alguém para te dar uma orientação, sabe? Estude, né? Agora com a internet todo mundo pode ver como que é a atuação, o que pode fazer. Então, antes de se ingressar, porque pode ser uma jornada boa, muito rápida, mas também pode ser demorada, né? Para poder ter uma realização profissional. Então, estudar e buscar informação. Muito bom. Olha, a gente está, infelizmente, caminhando para o final aqui, tá? Mas tem algumas coisinhas antes que eu vou pedir até para você passar para a gente, né? Primeiro, se as pessoas quiserem te localizar, né? Para onde que elas podem, onde que elas procuram? Deixa eu até fazer um comentário. Eu já fui atendida pela Ida. Isso eu ia falar. Eu indico. Minha paciente. Eu fui paciente dela e realmente é uma profissional muito séria, não é só aqui falando, realmente mas dá para ver, né, Ida? Eu tive uma questão na cervical, eu tive um acidente e ela me ajudou aí a melhorar e a ficar curada. Gratidão, Ida, e é uma a gente trazer esse assunto aí. Realmente, fisioterapia é fundamental e não é muito falado mesmo, né? Então, gratidão a todos os fisioterapeutas, vocês são demais. Assim, realmente é uma profissão maravilhosa. Além de ser da área da saúde. Hoje a gente está falando em heróis da saúde, né? Vocês são heróis. Todo mundo que buscou essa área da saúde realmente são heróis nesse momento de guerra que estamos vivendo, né? Ida, fala aí para o pessoal. O pessoal pode mandar para onde, pode procurar onde, se quiser contato com você. Tá, o meu contato profissional é por e-mail. Então, é Ida Ferreiras, com S no final, idaferreiras@gmail.com. Ali pode, né, entrar em contato, perguntar, enfim, a gente tenta responder da melhor forma possível, né, com toda a atenção. Tá bom. E a gente vai colocar, a gente vai publicar esse vídeo aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, e vai colocar também teu e-mail, tá bom? Ok. Você quer falar alguma coisa? Porque assim, o final vai ser, a gente vai pedir, na verdade, para finalizar com um grande finale, Ida. Oi, gente! Um exercício, uma dica para quem está em casa, né? Alguma coisa de fisioterapia para a gente poder fazer, porque realmente eu trabalho em home office, mais, né? A gente está se acostumando ainda. Vai ser o grande finale, pode ser, Ida? Daqui a pode ser. Vanessa, você ia falar? Sim, eu acho que você falou bastante, né? E teve muita informação. Então, eu queria te pedir para fazer um resumo assim sobre o que você está vendo da área da fisioterapia nesse momento e o que você acredita que possam ser os desafios futuros dentro da profissão com as consequências dessa pandemia. Porque, assim, nós já estamos vivendo algumas alterações no momento e vão ter algumas sequelas, né? Todo mundo vai ter que se adaptar para retornar ao mercado de trabalho e voltar a atender normalmente ou não. Será que vai voltar? Então, assim, você com a sua experiência, você consegue dar assim, um panorama de qual é a atual realidade e quais são os possíveis desafios futuros? Porque as pessoas que estão ouvindo, elas também pensam nisso, né? Tem gente que está no início da carreira, tem gente que está escolhendo ainda, então acho que seria uma boa perspectiva geral, assim. E depois a gente volta para a Vivi para... Atualmente, né, fazer a nossa profissão, como ela tem vários campos de atuação, por exemplo, voltar àquela rotina, né, de consultório, né, eu acho que vai ser mais de forma morosa. Então, para quem está pensando em iniciar agora, montar um consultório, coisa assim, eu acho que não é de bom tom. Eu creio que a pessoa, né, a pessoa que quer ingressar na fisioterapia, pense em trabalhar em hospital, porque aí vai
além de já ter uma abertura muito grande, vai continuar tendo. E assim, o retorno, eu creio que vai ser bem moroso, bem lento. No caso de quem já tem consultório, né, assim, vai fazer isso de forma muito paulatinamente, e não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque as pessoas já têm tem esse medo, né, essa restrição, será que já foi desinfectado, será que não foi? Porque o vírus vai continuar, né? Depois mesmo do pico, né, que estamos entrando, esse vírus vai continuar, né? Então, as pessoas ainda terão muito receio. Por exemplo, até dezembro, as pessoas terão muitos receios ainda. Então, eu creio que quem está, né, ingressando agora tem que ir direto para o hospital, porque não vai ter muito campo. Mas depois que passar tudo isso, eu creio que vai voltar tudo ao normal, vamos dizer assim, mas todo mundo com uma sensação, um sentimento, né, de que precisa fazer mais um pouco, né, que não dá para ficar no beabá, no feijão com arroz ali da fisioterapia. Eu creio que os fisioterapeutas todos estão tendo um sentimento de compaixão muito maior, porque antes, né, a gente podia atender o paciente ali, resolver o problema, e agora a gente se mobiliza mais, né? A gente, não, pelo menos eu creio que assim vai ter muita demanda, vai ter muito paciente de fisioterapia respiratória, então vai ter muita gente se especializando nessa área. Eu creio que esse momento veio para dar uma sacudida mesmo, até na nossa profissão, né? Apesar de ser muito bonita, coisa assim, mas o profissional também às vezes se acomoda, né? O profissional quer ficar ali, né, na zona de conforto e vendo, né, uma necessidade nacional, mundial, a gente se mobiliza e bom, eu posso fazer alguma coisa, né? Assim, o que eu posso fazer? Eu posso fazer muita coisa. Eu tenho uma profissão que, se eu especializar, eu atendo na linha de frente. Então, eu acho que a nossa profissão é bem bonita e, para quem tem um compromisso com ela, eu acho que vai ser um profissional melhor da agora para frente. A perspectiva é boa. Muito, muito boa. Ainda mais saindo nas grandes mídias, né? Vocês fazendo a propaganda. E eu queria fazer só uma consideração. Aqui, né, eu gostaria de registrar que eu quero parabenizar todos os fisioterapeutas, principalmente os que estão ali na linha de frente, né, que não é fácil. Às vezes eles estão dobrando o plantão, né, fazendo mais do que às vezes o próprio corpo aguenta. Não é fácil. Eu já estagiei nessa área. Então, assim, gente, é muito comovente estar ali, sabe? O paciente ali nas suas mãos, sabe? Parâmetros respiratórios do aparelho ali. Então, é muito difícil estar ali, né? Então, eu quero parabenizar todos os fisioterapeutas que estão ali, né, dentro de um CTI, dentro de um hospital, e dizer, como diz o meu conselho, né, juntos nós somos mais fortes. Apesar de poucos, mas juntos somos mais fortes. Muito obrigada. Então, muito obrigada. A gente também usa isso, juntos somos mais fortes. E nós, como humanidade, né, cada um com a sua profissão, com o seu trabalho, a gente tem que se ajudar aí e estar à disposição do outro, né? Eu acho que o vírus acabou trazendo um pouquinho esse vírus. E uma coisa que ele trouxe foi isso, da gente reconhecer mais quem é essencial, né? O que é essencial. E realmente os fisioterapeutas, obrigada por trazer essa visão, Ida, essa visão para a gente mesmo de como é estar lá, né? Um pouco, né? Como é estar lá. E muito obrigada. Eu não tenho nem muito o que falar. Realmente só é gratidão mesmo e muita força para todo mundo, para os profissionais da saúde, para os fisioterapeutas especialmente.
mas para todos os profissionais da saúde e para todo mundo, né? Todo mundo que está em casa ou que nem pode estar, mas vai passar, gente. Realmente juntos somos mais fortes. Que a gente vai terminar com o grande finale da Ida. A Ida que vai ser a última pessoa para poder nos ajudar também nessa questão. Quando a gente está com uma fisioterapeuta, a gente fica até se ajeitando na cadeira, né? Para poder... A gente se conserta. Eu tô controlando, porque estava passando pela cabeça. Eu já estou agitada aqui. Pode falar. Antes de fazer algumas coisas aqui com vocês, eu posso depois disponibilizar para quem acessar depois, né, o vídeo, assim, alguns exercícios ali direitinho para a pessoa fazer em casa, entendeu? Posso mandar para vocês, né? Tá contando da forma direitinho, com uma imagenzinha, que aí a pessoa pode fazer alguns alongamentos em casa, algumas coisas, tá? Coisa básica, coisa de 10 minutos já faz tudo. Que ótimo, porque é super necessário, realmente, quem tinha uma vida assim, que não era sedentária, uma vida ativa, assim, realmente está tendo... a gente agradece muito essa questão do corporal, né? Porque é importante, gente, a gente cuidar do nosso corpo também. Além da mente, além da alimentação, a questão postural é muito importante, né? Verdade. Mas muito obrigada, Ida. Olha, o Leonardo, deixa eu só comentar, ele teve um problema na internet, ele não pôde participar, ele pediu desculpa, viu? Mas aí depois da nossa roda de conversa. Mas muito obrigada. Espero que esse vídeo aqui seja inspirador para as pessoas e a Solvi RH está aqui para apoiar todo mundo aí no desenvolvimento profissional. Esperamos que seja útil. Se você gostou, dá aquele curtir aqui no canal, né? Enfim, essa é a minha consideração final. Eu quero agradecer. Vanessa, você tem alguma consideração final para fazer? Somente agradecer a Ida por ter aceitado o convite e ter trazido tanta informação, ter dividido com a gente aí a tua experiência. Muito obrigada. E eu acho que ficou bem claro em tudo que você trouxe que é importante ter paixão pelo que faz e estar constantemente treinando, né? Se aperfeiçoando, investindo em melhorar os seus conhecimentos para poder atender melhor. Muito obrigada. Eu agradeço. Foi muito bom mesmo. E a Vivi vai te pedir, né? A dica final aí seria para ensinar a gente talvez alguma coisa aqui mesmo, algum exercício. Sim, né? Para receber esse ensinamento. Uma dica final e todo mundo poder participar, né? O pessoal ficou ouvindo, agora vai poder participar também. Participar. Então, coisa simples, né? Quem fica muito tempo sentado começa a sentir dores em cervical, um pouquinho dor na dorsal, no meio das costas. Então, para a gente estar aqui sentadinho, aqui assim, né? O que a gente pode fazer? Uma coisa super simples. A gente puxa o pescoço suavemente, aqui, ó, a orelha no ombro e a mão aqui na outra orelha. Você vai puxar. Aonde que você vai sentir? Ao longo do pescoço indo para o ombro. Isso. Quanto tempo? São 3 vezes de 20 segundos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, suavemente. 3 vezes desse lado e 3 vezes para o outro lado. Sempre retinha, com a coluna reta. A Vanessa está ótima, estou vendo, ela está retinha aí, ó. Isso. Isso. Puxou, conta até 20, 19, 20, suavemente, vem para frente. Pega aqui e puxa, com a coluna reta, tá? Não adianta encurvar a dorsal, não. Aí você puxa um pouquinho aqui atrás, onde que você vai sentir? Bem no meio da coluna, assim no pescoço atrás. Puxou, conta também. 3 vezes de 20 segundos.
19h20. Onde você sente muito também dores? Nos braços. Então, esticou para frente, né? Deu para ver aqui? Isso. Depois de trabalhar lá meia hora, dá uma paradinha. Conta até 3 vezes de 20 segundos aqui na frente, né? 19h20. Na altura do seu rosto, tá? Que a gente faz aqui a da câmera. A gente não quer deixar de se ver, mas em casa a gente vai fazer depois direitinho. Isso, na altura do olho, 3 vezes de 20 segundos. E aqui em cima, 3 vezes de 20 segundos. Isso tudo para evitar as tendinites, né? De muito trabalho, as dores da cervicalgia. E uma outra coisa simples, né? A questão respiratória, você pode puxar o ar, encher bem o pulmão e soltar em 3 tempos. Para trabalhar a musculatura respiratória, para oxigenar, para a gente oxigenar bem a base do pulmão, né? E oxigenando bem a base do pulmão, a gente leva mais oxigênio para o cérebro, ajuda a pensar melhor. Então, você puxa o ar, solta em 3 vezes. Tá? E um segundo exercício é puxa tudo e solta tudo, crescendo o abdômen. Tá? Esses são exercícios simples que você pode ali parar, né, de meia hora, fazer, dar um alívio na região da cervical, na região dos braços, e a questão do grupamento muscular respiratório também. Maravilhoso. Já senti aqui um pouco. Vou realmente fazer depois o completinho. Já até senti aqui, eu senti. Você sentiu, Vanessa, alguma coisa? Não, maravilhoso. Eu estava aqui já planejando, ok, vou fazer de manhã, à noite. De tarde e de noite, né? E eu deixo depois essas imagenzinhas com os exercícios e com a informaçãozinha ao lado de cada exercício. Aí podem publicar. Muito bom. Muito obrigada, Ida. Só para, né? Fala o teu e-mail de novo. Tá. Ida Ferreiras, com S no final. idaferreiras@gmail.com. Então tá ótimo. Muito obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua disponibilidade. Esperamos que tenha sido bom para você. O que você achou aqui dessa nossa roda de conversa, Ida? Foi bom? Olha, em primeiro lugar eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade, porque às vezes muitos serviços da fisioterapia não são divulgados e aqui é uma porta, né, para poder falar sobre o nosso trabalho. E eu gostei muito porque até para poder também, né, sentir que a nossa profissão é reconhecida, né? Tem uma questão de sentimento também, né? E pensando, né, depois, assim, a gente sempre vai refletindo, né, antes de falar, antes de conversar com vocês, eu vim refletindo, falei, poxa, é muita coisa importante mesmo, né? Que a gente, na nossa agitação, a gente não, às vezes não reflete muito como que é a profissão e como que isso, qual o impacto dela aí, e parar um pouquinho e reavaliar isso. Foi muito bom para mim, pessoalmente, e eu quero agradecer a vocês de coração por essa oportunidade, né? Foi muito bom para mim e quando precisarem estou aqui para mais informações, se ajudou, né? Com certeza. Foi ótimo, foi muito rico. Obrigada, Vanessa. Beijo. O tempo aí também. E a quem está assistindo aí, esperamos que seja útil aí para vocês, tá bom? E inspirador, e vamos nos manter aquilo que a Ida comentou. Juntos somos mais fortes, né? Vamos fortalecer com as nossas profissões, com as nossas habilidades, com os nossos pontos fortes, um apoiando o outro para a gente passar por tudo isso logo e a gente sair bem, né? Do que estamos vivendo aí na sociedade. Gratidão, gente. Tudo de bom. Um abraço virtual. Vivi, só complementando o que você disse, bem, se estiver sendo relevante, ajudando a esclarecer, pode deixar também um comentário sobre alguma profissão que você queira ouvir, que você tenha curiosidade.
talvez seja uma boa oportunidade. A gente vai se esforçar para trazer, tá bom? Até o próximo encontro, então, gente. Muito obrigada.